O recado, acho que é o de sempre, né? Se puder doar água para que sejam fluidificadas e sejam distribuídas aos assistidos da casa, né? Também trabalhos, alimentos que puder ajudar também, não perecíveis. Eu vou tomar a frente, não sei se a casa costuma alertar, mas eu vou alertar. Sal não, pelo amor de Deus, tragam outras coisas. Se dá para só traz sal. Tá bom? Também, enquanto houver as vibrações, a nossa explanação, os nossos mentores, os espíritos de luz estarão trabalhando e o silêncio neste momento é primordial, né? Como diz o ditado, o silêncio é uma prece, né? Então mantemos o nosso padrão vibracional em alta, certo? Alguém gostaria de fazer a prece inicial? Eu faço. Vai? Eu faço. Sim. Bom, primeiramente vamos acalmar os ânimos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, vamos agradecer por mais dificuldade que nós encontramos no nosso dia a dia, ou decorrendo da nossa vida, a gente procura estar vindo ajudar aqui de coração. Vamos agradecer Ele pelo palestrante que veio aqui, se preparou, se dedicou para vir dar uma palestra boa para a gente, né? Vamos pedir também que Deus abençoe a todas as pessoas que estejam em hospitais, que estejam nos asilos, pessoas que estejam com uma necessidade muito grande. E vamos levar o pensamento mais ainda, vamos agradecer a espiritualidade que está aqui, ajudando a gente, orientando a gente. Vamos pedir para que eles consigam fazer o trabalho, que nós possamos ser o instrumento para que eles possam nos orientar também. Uma oração de Pai Nosso, nós iniciamos a palestra dos trabalhos de hoje. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bem? Então vamos lá. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui neste planeta? Qual é o sentido da vida? Por que nós precisamos estar encarnados? Um questionamento constante que vive diante de nós. Não é isso? Nós precisamos saber essa diferença. Nós precisamos ter em mente do porquê. E aí, a partir disso, quando estivermos buscando essas respostas e encontrando, com certeza estaremos melhorando. Certo? A vida, ela se resume em duas coisas, né? Vida, morte. Para nós espíritas, a morte não existe. Porque quando a gente sai da vida, nós entramos na verdadeira vida, que é a pátria espiritual. Não é isso? Tudo isso nós só aprendemos. No dicionário do filósofo Legrand, tá? Ele diz que não existe uma definição lógica da vida. O problema da origem da vida para nós ainda continua sendo um tema até que ingrato.
assim como a própria vida ela é, enquanto nós não sabemos por que vida, para que vida. A teoria religiosa da criação, o materialismo contradiz o século XX e a ideia de uma célula primordial e outras diversas hipóteses, por exemplo, a panspermia, segundo o qual é o germe da vida, que flutua permanentemente no espaço, viajando, vindo para a Terra de outros astros. E aí vem aquela pergunta, de onde viemos e para onde nós vamos? Certo? Então, é humanamente impossível a gente só aceitar que existe vida no nosso órgão, né? No nosso planeta. No âmbito da doutrina espírita, vida é o desprendimento total do espírito, do corpo, que em consequência é a ruptura do laço fluídico, em que se prende ou se liga um ao outro, e quando há o falecimento, aspas, a morte, ou para nós, o desencarne, certo? No Espiritismo, o espírito, independentemente da matéria, foi criado simples e ignorante. Nós não temos dúvida disso, né? E que nós somos criados todos do mesmo ponto. Ninguém foi privilegiado. Ninguém já nasceu, né, anjo. Todos foram criados simples e ignorantes, porque todos nós estamos sujeitos a uma lei. Vocês sabem qual é esta lei? É a lei do progresso, né? Nós estamos sempre progredindo, crescendo, não é isso? Aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente e fazem parte da legião dos anjos, dos arcanjos e dos querubins, certo? Os que praticam o mal recebem, vão para o inferno e ficam lá queimando para o resto da eternidade, correto? Esquisito, né? É esquisito saber que Deus, com tanta perfeição, com tanto amor incondicional, ele pegaria uma criatura dele e puniria para o resto da eternidade. Não é isso? Então, na verdade, aqueles que praticam o mal recebem novas oportunidades de melhoria através de inúmeras, o quê? Encarnações. Ele vai chegar lá, ele vai ficar com uma vergonha danada, que ele vai ver os pontos que ele pisou na bola e ele vai falar, não, me dá uma oportunidade, eu quero voltar. Não é isso? Flávio Gicovati, ele cita um filósofo qual ele não lembra o nome, tá? E eu também nem imagino quem é. O importante é o ensinamento que ele nos trouxe. Quando ele veio ao Brasil, lhe foi perguntado qual é o sentido da vida. A vida não tem sentido nenhum, mas nada é proibido dar-lhe o sentido. Ou seja, para ele, a vida não tem sentido, mas também não tem proibição que nós demos sentido à vida. E nós vamos dar sentido à vida à medida em que nós vamos aprimorando e crescendo. Normalmente fazemos essa pergunta quando estamos chateados, tristes, amargurados, revoltados, cheios de dificuldades, não é? Buscamos a resposta e com muita dificuldade mal conseguimos a sua reflexão, pois cada forma e o momento buscamos uma resposta para a inquietação do momento. Então quer dizer que hoje eu estou passando determinada situação e eu questiono, nossa, mas para que essa vida? Por que isso? Amanhã eu vou estar passando pela mesma situação, só que eu já andei 1 metro mais. E aí eu vou questionar novamente, mas de forma diferente, nesse mesmo problema. Sempre questionamos quando? No mundo material,
no mundo sentimental, no mundo das dificuldades, no mundo das incertezas, no mundo das religiões e da religiosidade, por consequência, no mundo espiritual, né? A gente vai questionando tudo isso. Cada vez que a gente passa por uma determinada situação, qualquer que seja ela, nós questionamos com relação à vida. É um pensamento que, ao mesmo tempo, ele é libertário e que dá a seriedade à ideia da vida. A vida, ela não é nada mais, nada menos do que um projeto individual para você que tenta construir uma história norteada em valores de ordem o quê? Qual é o maior valor que nós buscamos? Moral, né? Então, se nós não estivermos norteados nos valores morais, dificilmente nós vamos conseguir chegar a algum lugar, certo? E ele, esse filósofo, ainda acha que a ideia é de crescimento pessoal. E ele continua: o sentido da vida é sair dos 80 anos, depois de chegada, um pouquinho melhor do que quando entrou. Alguém aqui tem dúvida disso? Acho que não, né? Acho que não. Tomando por ideia, nessa mesma vida ainda, quando nós viemos sem dente, pelado, careca, rastejando, resmungando, chorando, e quando nós desencarnamos, nós já ganhamos um monte de valores aí que nós vamos agregando, não é isso? Então a gente acaba saindo um pouquinho melhor do que entrou. Aprendemos alguma coisa, né? O nosso currículo espiritual ganhou um pouco mais de informação. E a partir disso podemos começar a entender o sentido da vida e dar sentido a outras vidas, né? Você, eu, né? Muitas vezes a gente fica perguntando, fica questionando: por que eu estou aqui nesse mundo? Ou não? Quantas vezes nós não perguntamos? Eu, Ismar mesmo, vivo perguntando. Muitos até respondem: eu sei lá por que eu estou nesse mundo. Mas e até acaba dizendo: quanto mais depressa eu me livrar desse problema, é melhor. Quantas pessoas não pensam assim? Né? Ela busca a pegar um atalho na vida e ela acha que ela fazendo isso, ela vai estar ganhando. Ela quer se livrar logo. Muitas pessoas, tá, acabam caindo até mesmo no suicídio, né? Pensando em arrumar um atalho. Ele quer se livrar do problema, mal sabia ele que ele está arrumando outros problemas. Quando na verdade a gente tem que encarar esses problemas para encontrar as respostas. É isso? Quanto mais depressa me livrar, melhor. Então, muita gente pensa exatamente assim. Eles não querem nem pensar na vida e muito menos na morte, né? Ou no desencarne. Mas aí é no pensamento kardeciano. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. E Kardec nos mostra que quando proporcionamos essa felicidade aos outros, que todas as pessoas... eu pulei, que todas as pessoas... Gente, sofrer. E por que sofre? Porque a gente nasce nesse planeta. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a finalidade da encarnação? Veja, ele não perguntou da reencarnação, ele perguntou da encarnação. Tá? E os nossos irmãos de luz, os imortais, eles responderam que Deus nos coloca à prova para que a gente possa chegar à
perfeição. Então, essa é a ideia, a perfeição. É por isso que nós estamos aqui, ou não? Quem não quer ser perfeito? Né? Quem não quer chegar à perfeição? Para uns, a vida se torna uma expiação. Para outros, a vida se torna uma missão. O objetivo é que todos nós venhamos a cumprir o quê? As leis de Deus. Né? Quando a gente está naquele projeto da nossa elevação moral e quando a gente começa a cumprir as leis de Deus, com certeza a nossa evolução vai estar sendo garantida. Não é isso? Então Kardec indaga na questão 167. Qual a finalidade da reencarnação? E a resposta é a expiação do nosso melhoramento. Né? Então, eu, Ismar, passei por determinadas situações. Aprendi algumas coisas, deixei de aprender um monte de outras, cometi um monte de infrações que eu vou ter que resgatar, que eu vou ter que consertar toda essa caquinha que eu fiz, para poder chegar na minha evolução e, claro, um dia à perfeição. Né? Então eu vou ter que expiar para poder fazer esse melhoramento. Certo? É comum nossas atitudes mundanas no automatismo. Sermos o quê? Mal educado? É muito comum, né? Sermos desatenciosos? Não sermos cordiais? Não sermos amáveis? Não sermos egoístas? Tudo coisa boa, né? Tudo coisa que nós não temos. Principalmente nós espíritas, a gente não tem nenhum desses defeitos. Não é isso mesmo? Nós somos espíritas, acreditamos na evolução. Como nós já passamos por isso lá atrás, deixamos de ser tudo isso, né? Então eu pergunto, essas nossas atitudes nos elevam? Façamos uma reflexão de quem somos, como somos, por que somos, em que devemos mudar, para que mudar, como mudar. São bastante perguntas, hein? Quem somos? A priori, seres em evolução. Como somos? Egoístas, orgulhosos, materialistas, pré-julgadores, injustos, etc. Por que somos? Por falta de quê? De maturidade, de crescimento, por falta de seguir adiante de forma racional, inteligente. Para isso nós somos inteligentes. Para que mudar? Mudando nossas atitudes conosco e para com o próximo, certamente continuaremos e muito que fomos antes e nos prepararmos para do que precisamos ser, né? Na medida que a gente vai criando esse raciocínio, que a gente vai vendo essa lógica, a gente vai mudando essas atitudes, a gente só tem a melhorar, não é isso? Como mudar? Começando por nós, indo de encontro ao próximo, estaremos nos policiando e mudando as nossas atitudes. Mudaremos a nossa casa mental, e mudando a nossa casa mental, mudaremos de forma racional aquelas atitudes que nos cegam e nos atrapalham. Criamos melhores condições de relacionamento para com tudo e para com todos. E por consequência, galgaremos melhoria em nossa vida. Acredito que ninguém é contra essa ideia. Não é isso?
Então precisamos vencer os nossos o quê? Defeitos, nossos mitos. E quais são esses mitos? Primeiro, muitas vezes entendemos que seremos felizes quando temos ou tivermos dinheiro. Pois então, por que tantas pessoas multimilionárias são tristes e infelizes? Então, logo, o dinheiro não é a felicidade. Porque se fosse, os milionários seriam muito felizes. E nem sempre eles são felizes. Não é isso? Segundo, muitas vezes achamos que a felicidade está com a pessoa amada, aquela nossa alma gêmea, né? Mas muitas vezes esse relacionamento seria uma expiação ou um resgate. Então, vamos pôr a nossa felicidade na mão dos outros? Por que não em nossas mãos? Eu amo a minha esposa me ama, nós amamos nossos filhos nos amam, mas se nós não nos amarmos, dificilmente teremos amor para todos eles. E contrapartida, não é isso? A gente tem que ver, policiar isso, né? Saúde, né? Tem gente que fala assim, o mais importante, a felicidade da vida é a saúde. A gente tem saúde, a gente tem tudo, né? Então, para muitos que acham que a saúde é feliz, mas também tem muita gente que tem saúde e é infeliz. Tem gente que tem saúde para dar e vender e é infeliz. Com relação à falta de ser, temos um exemplo clássico na nossa doutrina, que é o gigante deitado. Alguém deve ter lido esse livro aqui, deve conhecer a história de Jerônimo Mendonça, não? Ele é um exemplo, né? Com toda a limitação que esse homem sofreu, desde a partir da idade dos 17 anos, quando ele começou a ter aquela, artrite, artrose, né? Que ele começou a sofrer as limitações, até chegar ao ponto de ser tetraplégico, cego, e mesmo assim ele encarava essa situação com bom humor. As dores que esse homem sentia eram tantas que muitas vezes precisava colocar sacos de areia no peito dele para amenizar a dor. E mesmo assim, ele encarava essa doença com bom humor. Conto que a turma gostava muito de levá-lo para lá e para cá, porque gozava de certos benefícios. E o Jerônimo gostava muito de cinema. E numa destas idas ao cinema, né, levaram-no ao cinema para assistir, acho que o vento levou, uma coisa assim, e colocaram a cama dele no corredor. E na escuridão, uma moça, andando sem perceber, tropeçou na cama e caiu sobre o Jerônimo. Quando ela viu que era o Jerônimo, ela exclamou, né? Ela exclamou, oh meu Deus do céu, aonde eu vou, esse aleijado está. Eu vou no estádio, esse aleijado está lá. Eu vou no cemitério, ali ele está. Eu venho no cinema, está aqui ele. Meu Deus, o que eu faço? O Jerônimo, muito humilde, muito simples, de muito bom humor, ele olha para ela e diz, também minha filha, você não para em casa? Ambos riram e dizem que se tornaram grandes amigos. Veja, o que nós faríamos se nós estivéssemos nessa situação? Qual seria a nossa atitude? Será que a nossa atitude seria a dele? Hoje é na processo. Com certeza, né? Bom, e aí eles ficaram amigos, devido a esse bom humor, né? Aí, quem está correndo atrás da felicidade? É uma pergunta. Quem está correndo atrás da felicidade?
Eu estou. Eu acredito que todos vocês são meus concorrentes, também querem a felicidade, não? Pois é. E o que é que impede a gente de ser feliz? A partir do momento em que mudarmos a possibilidade de viver melhor, horas, se nós mudarmos a nossa faixa, se nós mudarmos as nossas atitudes, nós vamos conseguir, né? Porque a felicidade era uma coisa relativa aqui neste mundo. Só depende de nós. Muitos de nós carregamos a síndrome do Hard, aquela hiena pessimista. Lembra daquela hiena? Ó céus, ó vida, ó dor, ó azar. Eu sabia que não ia dar certo. Quem que não lembra dessa personagem, né? E há pessoas que pensam exatamente assim, né? Eu mesmo conheço algumas, acredito que vocês também devam conhecer alguma. Tomara que não sejamos nós a própria, né? Tem aquelas pessoas que você vai falar para ela da sua situação, né? A sua dor, a sua desgraça. Ela fala, perto de mim isso não é nada. Quer dizer, ela tem aquela síndrome de coitadeza, aquela coisa, né? Como que ela vai encontrar uma felicidade pensando assim? Como que ela vai ser feliz? É difícil, né? Eu, Ismar, se eu não mudar essa faixa, vou ser infeliz mesmo. E aí então Kardec pergunta aos espíritos na questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidades de comum a todos os homens? E a resposta é: com relação à vida material, é a posse do necessário, é a consciência tranquila e a fé no futuro, pois a colheita será farta enquanto a consciência for tranquila. E é verdade, né? O próprio Cristo nos fala, né, que quando a gente planta, a gente tem que colher aquilo. E se nós plantarmos coisa boa, a colheita será boa, será farta. Não é isso? Aí vem Mário Sérgio Cortella, um dos nossos pensadores contemporâneos, e nos traz uma frase de Benjamin Disraeli, em que diz: a vida é muito pequena para ser curta. Né? Então, realmente a vida, ela é muito pequena. Né? Porque a gente está olhando a vida aqui. E nos chama a razão que temos a mania de encurtar a própria vida. Damos mais valor, acreditando na felicidade de ter a posse de bens, acreditando em ter muito reconhecimento, buscar fama para ser feliz, quando na verdade é ser importante e não ser famoso, né? Muitas pessoas, elas acham que para ela conquistar a felicidade, ela tem que ser famosa, quando o mais importante não é isso, né? E ainda encerra. Oi? O mais importante é ter importância para alguém. Com certeza, não é isso? E ainda encerra com o que ensina Mujica. Mujica, o ex-presidente do Uruguai. E ele nos dá uma lição tremenda, esse homem. Esse homem é de uma humildade, de uma riqueza ímpar, não é isso? A forma como tivermos os nossos valores não é a expressão da sociedade na qual vivemos. A gente se agarra a isso. Não digo isso por ser presidente do Uruguai hoje. Isso ele disse há mais ou menos 10, 12 anos atrás. Pensei muito sobre isso. Passei 10 anos na solitária e tive tempo. 7 anos, nem sequer li um livro. Tive muito tempo para pensar e descobrir o seguinte: ou você é feliz com pouca bagagem, pois a felicidade está em você,
ou não consegue nada. A felicidade, ela está conosco. Ela não está com ninguém, não está nas outras coisas, está conosco. Isso não é, por hoje, a pobreza, mas a sobriedade. Só que inventamos uma sociedade de consumo e economia. E a economia tem que crescer. Aí acontece uma tragédia. Inventamos uma montanha de consumo de supérfluos. Compramos e gastamos. Mas o que gasta-se é o tempo de vida. Quando compro algo, ou você compra algo, não pagamos com o dinheiro. Pagamos com o tempo de vida que tivemos que gastar para ter aquele dinheiro. Vocês conseguiram entender o que ele quis dizer? A turma fica atrás do consumismo, fica atrás desse materialismo, fica atrás de títulos, fica atrás de um monte de coisa. Mas é porque eu tenho dinheiro, eu trabalhei honestamente, esse dinheiro é meu, não. Ele gastou a vida para ganhar esse dinheiro, para adquirir tudo aquilo. Então a moeda dele não foi o dinheiro, foi a vida. Pagamos com o tempo de vida que tivemos que gastar para ter aquele dinheiro. Mas tem um detalhe, tudo se compra e é lamentável. Desperdiçar a vida para perder a liberdade. Então nós usamos a vida para ganhar o dinheiro, para ter determinadas coisas, para depois se tornar prisioneiros daquelas coisas. Né? Tem pessoa que ele é tão apegado ao carro dele, que ele é capaz de deixar o carro encostado na frente da casa dele, e 2 horas da manhã ele levanta para ir lá passar um paninho para tirar o sereno do carro. Já pensou? Será que essa pessoa tem paz? Será que isso é vida? É aquilo que é genial Fernandes esse pensamento, não é? Acho que é Milor Fernandes que dizia isso. Que é importante a gente ter, mas a gente tem que tomar cuidado para que o que a gente tenha não nos tenha. Para que o ter não nos tenha. Exatamente. Tem que ter qualidade, né? Vamos dizer assim. Quando você tem uma coisa, antes de você ter, você tem que ter qualidade, porque senão você confunde as bolas, você confunde tudo. Não é isso? Então esse pensamento de Mujica, na minha opinião, quanto a nós desperdiçamos a vida, vamos gastar mais tempo em alegrias que nos compete, que o sentido da nossa vida seja nos tornar importantes, seja alcançar o sucesso melhor nesse mundo que a gente vive, e que Jesus possa nos fortalecer diante disso, e que possamos crescer diante disso e ganhar vida. Que vida? Todo esse conhecimento, toda essa bagagem, toda essa evolução, que é para isso que nós estamos passando aqui. Nós temos mania de medir a vida no dia que nós nascemos e no dia que nós desencarnamos. A vida, ela vai muito além disso. A vida, ela é uma moeda muito cara para a gente jogá-la a esmo, desperdiçá-la. Certo? O que eu tinha que falar sobre o sentido da vida é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, completar a ideia, por favor. Eu quero falar. Eu acho que para a gente ser feliz, a gente tem que ser grato. Oi? Para a gente ser feliz, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Agradecer a Deus pela oportunidade. Ficar feliz com o que a gente tem. Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, mas a gente tem que ter sempre uma gratidão. Agradecer a casa que tem, os filhos que tem, a família que tem, o trabalho que tem. Eu acho que isso que é o mais importante, quer dizer, na minha opinião, né? Porque, na verdade,
dos nossos defeitos é a ingratidão, né? Então a gente tem que ser grato, sim. Nós temos que ser amáveis, caridosos, dóceis, né? O seu filho chega para você, pede alguma coisa, se você for estúpida com ele, tá? Você vai causar dois problemas, né? Vai causar uma mágoa muito grande nele e vai deixar de crescer um pouquinho, não é isso? Você vai perder uma oportunidade de poder evoluir. Se alguém te pedir uma coisa e você puder dispor dessa coisa e você de forma egoísta negar, você perde uma oportunidade de subir mais um degrauzinho na sua escala evolutiva. Né? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu acho que o mais importante de tudo isso é ter a consciência e o respeito por nós mesmos. Porque assim, a mudança vai acontecer, a evolução vai acontecer, porque é isso que a gente veio fazer na Terra, que é isso que a gente se propôs, esse é o objetivo que Deus criou todos nós. Mas eu acho que a gente tem que ter assim, olhar a gente com carinho, entender os nossos limites, acreditar que de repente hoje não deu certo, mas amanhã a gente consegue ser melhor, e aos poucos a gente vai evoluindo. Então assim, a gente respeitar o nosso tempo, ter a consciência do que a gente precisa mudar, mas acima de tudo respeitar a gente, respeitar o nosso tempo. Acho que isso é muito importante. Senão a gente cai numa ansiedade muito grande e aí a gente, ao invés de progredir, a gente acaba se sentindo que a gente não está progredindo, né? A gente está regredindo, claro que isso não acontece. Mas eu acho que isso leva um tempo maior quando a gente fica nessa ansiedade de que tem que ser para amanhã, que tem que ser ontem, né? Então acho que isso é importante, é o respeito por cada um de nós. É mesmo, né? É aquilo que também nós passamos, né? Que é a consciência tranquila. Né? O que é consciência tranquila? É quando nós começarmos a cumprir com aquelas nossas obrigações e quando a gente vê que aquilo que nós fizemos está dando bons frutos, vai falar, nossa, mais uma vitória, né? Estou em paz comigo. Quantas vezes a gente faz alguma coisa e depois você fala assim, nossa, estou orgulhoso de mim, eu consegui fazer tal coisa. Ninguém precisa saber, o importante é que eu saiba. Não é isso? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, colocar? Acho que tá bom, né? Senão já vai estourar o tempo e o tempo é sagrado, não é isso? O tempo é dinheiro, né? O tempo é vida, tá? Então tá, vamos encerrar, tá? Alguém gostaria de fazer a prece final? Faz? Neste momento, vamos todos agradecer a oportunidade da palestra, agradecer a oportunidade de adquirirmos essa sabedoria e estarmos de bem conosco, procurarmos a nossa evolução e, acima de tudo, estarmos felizes. Felicidade é uma dádiva que só a gente pode conseguir para nós mesmos. E, diante disso, saber que toda evolução advém também de estarmos bem conosco. E com a oração de Pai Nosso, nós encerramos a primeira parte dos trabalhos e iniciamos a segunda. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado, gente. Bom tratamento. Todos nós, né?
Peraí, vai. Peraí, você. Não, tá quentinha. Tá quente, né? Você pega porque Fala, senhor Ismar. Você tá bom, irmão? filho? Bem, e você? Legal. Beleza? Ai,